Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, a Associação Comercial da Bahia tem a honra de receber a todos para o Happy Hour com empresários que conta com a ilustre presença do professor da Universidade de Harvard, Dr. Roberto Mangabeira Unger. A mesa de honra desta solenidade está composta pelo senhor Adari Oliveira, presidente da Associação Comercial da Bahia, pelo ilustre palestrante professor Dr. Roberto Mangabeira Unger, pelo Dr. Davidson Magalhães, secretário de Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, pelo desembargador Augusto de Lima Bispo, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, representando neste ato o presidente desembargador Josevaldo Brito, senhor Carlos de Souza Andrade, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, senhor Aurélio Pires, representante da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, e senhor Luiz Andrade, presidente do Sindicato das Distribuidoras de Combustíveis do Estado da Bahia. Em nome da Associação Comercial da Bahia, nós gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do vice-almirante Campos, comandante do 2º Distrito Naval, Dr. Herbert Frank, assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, Dr. Antônio Alberto Valença, representando a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, senhor José Augusto Barbosa, secretário municipal de Finanças do município de Itaparica, doutora Gerta Fael, superintendente do Trabalho, senhor Carlos Eduardo Sodré, cônsul da Costa do Marfim, senhor Wilson Andrade, cônsul da Finlândia, senhora Jamile Nogueira, engenheira civil, coordenadora de Engenharia Pública, neste ato representando o CREA Bahia, e o senhor Pedro Dornas, coordenador da Câmara de Jovens Empresários da FEComércio Bahia. Agradecemos também às senhoras e aos senhores que neste início de noite nos honram com suas presenças. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos dar início a esta cerimônia ouvindo o pronunciamento do senhor Adari Oliveira, presidente da Associação Comercial da Bahia. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Associação Comercial da Bahia. Esta é a mais antiga entidade empresarial das Américas. E nós temos hoje aqui o prazer, a satisfação muito grande de receber o professor Mangabeira Unger, Roberto Mangabeira Unger. Professor, por esses salões tem passado muitas pessoas da dimensão do senhor aqui. Essa casa recebeu no passado a presença do presidente Washington Luiz, ele tinha acabado de ser eleito presidente da República. Hermes da Fonseca também, como presidente da República, esteve aqui. O Rui Barbosa, quando era candidato à presidência da República, também esteve aqui, né? E o nosso poeta maior, Antônio de Castro Alves, recitou aqui pela última vez, no dia 10 de fevereiro de 1871,
4 meses depois ele faleceu com 24 anos de idade. Então é uma casa de história, uma casa de muitas recordações. O Otávio Mangabeira, seu avô, também esteve aqui. Ele tem uma fotografia ali na sala do Conselho Superior. Otávio Mangabeira, todos sabem, foi governador da Bahia, foi deputado, foi senador, foi ministro, foi chanceler, uma figura notável, engenheiro Otávio Mangabeira, um dos maiores oradores que a Bahia já teve, um dos maiores políticos que a Bahia já teve. Ele foi perseguido pelo Estado Novo de Getúlio Vargas e exilou-se uma segunda vez na Europa, na França. Depois teve, por questões do início aí da Segunda Guerra Mundial, ele foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a sua filha, Édila, conheceu um advogado alemão, Arthur Unger, com quem se casou e teve 2 filhos, Roberto e Nancy. E o casal teve 2 filhos, um deles, o Roberto Mangabeira Unger. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 24 de março de 1947, né? E, com 4 meses, foi levado para os Estados Unidos. E lá permaneceu até 11 anos de idade. Nesse período, ele falava inglês, o inglês da mãe brasileira e o inglês do pai alemão. Vocês imaginam com que sotaque ele fala o português hoje, em função dessa convivência desses 8 anos. Nós vamos ouvir isso. No Rio de Janeiro, ele, de volta ao Rio de Janeiro, ele estudou no Colégio Santo Inácio, estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e completou seus estudos na Universidade de Harvard. Em 1971, ele se tornou o professor mais jovem da Universidade de Harvard. E é o primeiro catedrático de origem latina na Universidade de Harvard hoje, né? Em 1991, ele foi professor de Barack Obama, que se tornaria presidente dos Estados Unidos mais tarde e que está no Brasil no dia de hoje. Ontem estava em São Paulo, está no Brasil no dia de hoje. Uma coisa fenomenal de registro da sua vida. Ele esteve aqui no governo federal, ocupando a pasta da Secretaria de Assuntos Estratégicos em 2 oportunidades, no governo Lula e no governo Dilma. E agora vai estar aqui nos brindando com uma palestra que foi intitulada Nova Realidade Econômica do Brasil. O seu avô é muito popular aqui na Bahia, é muito conhecido, não só pelas obras que realizou, como da construção do estádio de futebol, que mudaram de nome, nós vamos ter de voltar isso para trás, de ter construído a avenida que liga a Barra até Itapuã, né, a Avenida Oceânica, a Avenida Otávio Mangabeira. Ele tem coisas fantásticas aqui. Também ele é muito conhecido pelas frases que construía, como que dizia assim, pense no absurdo, aqui na Bahia já existiu um antes, né? Ou aquela outra que dizia assim, quando o mundo se acabar, aqui na Bahia, a gente só vai saber no dia seguinte, para dizer que as notícias chegavam aqui atrasadas. É uma satisfação muito grande nós tê-lo aqui, conversando com os baianos, conversando com os brasileiros, para saber como pensa um professor da Universidade de Harvard atualmente em relação à nossa economia, como o Brasil está sendo conduzido. Vamos ter muito prazer de recebê-lo, muito prazer de ouvi-lo.
Professor. Estão ouvindo? O Brasil se levantará. Desenvolverei uma argumentação a respeito do rumo do nosso país, em 3 passos. Em primeiro lugar, o novo debate a respeito do desenvolvimento no mundo. Um debate que até hoje quase inexiste no Brasil. Segundo, a situação do Brasil e a tarefa que resulta dessa circunstância. E terceiro, a configuração do novo projeto nacional e sua base social e sua base espiritual. O novo debate sobre o desenvolvimento. A mensagem clássica da teoria do desenvolvimento, vinda da segunda metade do século XX, é que havia um atalho para o crescimento econômico. Este atalho se resumia a uma palavra: industrialização. Transferir recursos e gente dos setores relativamente menos produtivos para os mais produtivos. Significava, na prática, da agricultura para a indústria. A vanguarda produtiva daquela época era a produção industrial padronizada, de bens e serviços, com maquinária e processos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Foi esta indústria convencional a que se instaurou no sudeste do Brasil e, sobretudo, em São Paulo, em meados do século passado. Este atalho não mais funciona. Está deixando de funcionar em todo o mundo, por várias razões. Em primeiro lugar, porque esta antiga vanguarda não é mais vanguarda, há uma nova vanguarda. Ela é o resquício da vanguarda anterior. E ela se mantém competitiva no mundo apenas com base em grave restrição de retorno ao trabalho, quer dizer, salário baixo. E a nova vanguarda cada vez mais consegue produzir mais barato e melhor o que ela produzia. E quando ela não é um vestígio da vanguarda perempta, ela é apenas satélite da nova vanguarda, ocupando um espaço subalterno num processo produtivo organizado pela vanguarda nova. A nova vanguarda é aquilo que chamamos a economia do conhecimento, densa em tecnologia e ciência e dedicada a um experimentalismo produtivo permanente. A alternativa a esta vanguarda anterior seria uma forma aprofundada e disseminada, includente, da nova vanguarda, a economia do conhecimento. Mas essa alternativa não existe. Não existe mesmo nos países mais ricos, com as populações mais educadas. A economia do conhecimento não está restrita a um setor.
ela não existe apenas na forma da manufatura avançada. Ela existe também nos serviços intelectualmente densos e na agricultura científica ou de precisão. É, portanto, uma vanguarda multissetorial. E a própria divisão entre os setores fica esmaecida, porque a manufatura avançada consiste, em grande parte, em serviços intelectuais cristalizados. Ela é omnipresente nas grandes economias do mundo. Porém, em cada setor, ela aparece apenas como uma franja excludente. Exclui a grande maioria das empresas e dos trabalhadores. É, portanto, um vanguardismo insular. Aí é que está o dilema que cada vez mais fascina o mundo. A fórmula antiga, a industrialização convencional, deixou de funcionar e muitos países mundo afora se desindustrializam, inclusive o Brasil. Mas a alternativa, que seria uma forma includente da economia do conhecimento, parece inacessível. Se é inacessível nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Alemanha, ou na China, quanto mais no Brasil e na Índia. O antigo deixou de funcionar e o novo, alternativa, parece estar além do alcance. Esse é o dilema. E a única maneira de romper esse dilema é rompê-lo do segundo lado, isto é, encontrar uma maneira de transformar a tarefa aparentemente inacessível em acessível, decompondo-a em partes ou em etapas. Esse é o debate. E esse é o debate que praticamente inexiste no Brasil e que nós teríamos de ter. Como entender a economia do conhecimento? Esta nova vanguarda ainda insular. Ela não deve ser confundida com a economia digital ou com a alta tecnologia ou com a manufatura avançada. Ela pode existir em todas as partes da produção. No plano mais superficial, ela se caracteriza por uma combinação de despadronização dos produtos e serviços com produção em grande escala. A produção artesanal despadronizava, mas não tinha escala. A indústria convencional tinha escala, mas apenas na forma da padronização. E, ao mesmo tempo, ela tem como traço reconciliar uma grande descentralização de iniciativa com a manutenção de coesão no processo produtivo. É como a diferença entre uma operação de guerrilha ou uma força especial e uma brigada tradicional de infantaria caracterizada por uma estrutura de comando e controle. Mas essas características superficiais, no plano da engenharia de produção ou da divisão técnica do trabalho, são apenas a manifestação exterior de traços mais profundos. Traços que a economia do conhecimento não revela por inteiro, exatamente porque ela permanece confinada a essas vanguardas insulares. O primeiro traço mais profundo é o potencial de superar o que talvez seja o constrangimento mais universal e persistente na atividade econômica,
que é o retorno decrescente aos investimentos. Na economia do conhecimento, há o potencial, pelo menos, de afrouxar ou até mesmo reverter esta lei econômica e alcançar retornos crescentes. Qual é a base profunda desse potencial? É que a prática inovadora na economia do conhecimento é uma prática de inovação perpétua e contínua, não apenas descontínua e episódica. E ela é endógena, ela é interna ao processo produtivo. Na medida em que ela é endógena e perpétua, ela permite afrouxar esse constrangimento dos retornos decrescentes. O segundo traço profundo da economia do conhecimento é mudar a relação entre a atividade produtiva e o trabalho do conhecimento ou da imaginação. As melhores empresas começam a se assemelhar aos melhores laboratórios e a prática produtiva ao experimentalismo científico. Um dos corolários dessa transformação é a possibilidade de mudar a relação entre o trabalhador e a máquina. Na fábrica de alfinetes de Adam Smith, ou na linha de montagem de Henry Ford, o trabalhador trabalhava como se fosse uma de suas máquinas, por movimentos repetitivos, rotineiros, que espelham a operação da máquina rígida. Agora, na economia do conhecimento, nós temos uma outra ideia da relação entre o homem e a máquina. Tudo que aprendemos a repetir, podemos expressar numa fórmula ou num algoritmo. E tudo que tem expressão formulaica pode ser encarnada no aparelho mecânico. O propósito da máquina é fazer para nós tudo o que aprendemos a repetir, para que nosso recurso supremo, o tempo, seja reservado para o que ainda não é repetível. E aí vem a ideia de uma relação revolucionária entre o homem e a máquina. O homem é a antimáquina, tem o poder da imaginação. E a aliança entre a máquina e a antimáquina é imensamente mais poderosa do que a máquina ou o homem à parte, sozinhos. O terceiro traço profundo da economia do conhecimento é exigir uma revolução na cultura moral da atividade produtiva. A indústria convencional se baseia num nível baixo de confiança recíproca e de autonomia decisória. Daí a necessidade de hierarquia, de comando e controle. Esta economia experimentalista e radicalmente inovadora exige uma ampliação da autonomia decisória e da confiança recíproca entre todos os participantes no processo produtivo. A confiança baixa e generalizada entre estranhos não é mais suficiente. Este é o potencial. Mas o potencial não está realizado na prática. Não está realizado na prática porque este novo paradigma produtivo está confinado, está preso dentro dessas ilhas. E negado à grande maioria das empresas e dos trabalhadores. Desta natureza insular,
da nova vanguarda produtiva resultam, de um lado, a estagnação econômica e, de outro lado, o agravamento da desigualdade econômica. Sabem que em muitos países do mundo hoje há um discurso que procura naturalizar a queda na elevação da produtividade. O discurso chamado de estagnação secular. E atribui ao que supostamente seria o potencial menor das tecnologias contemporâneas comparadas com as inovações tecnológicas de 100 anos atrás, essa queda no crescimento da produtividade. É uma tese absurda. O que pode ser mais revolucionário do que a inteligência artificial? A razão simples e direta, fundamental para a queda na produtividade é que a prática produtiva mais avançada é negada à maioria dos participantes no trabalho econômico. E o abismo entre a vanguarda e a retaguarda aumenta. A tentativa de corrigir a desigualdade retrospectivamente por políticas compensatórias, por transferências sociais, por tributação progressiva, se mostra incapaz de dominar estas desigualdades tremendas geradas pela segmentação hierárquica da estrutura econômica. Apenas suavizam, sem superar, a desigualdade que tem uma âncora estrutural. A única solução adequada seria diminuir o abismo entre a vanguarda e a retaguarda. Mas como? Essa é que seria a tarefa. A vanguarda produtiva anterior, aquela indústria convencional, embora tivesse uma ligação íntima com a manufatura, com a indústria, transformou toda a economia, até a agricultura foi transformada à luz do modelo da indústria convencional. Esta nova vanguarda deveria, em princípio, ser suscetível de uma disseminação até mais universal e rápida, porque ela não tem ligação intrínseca com qualquer setor da economia, mas ocorre o oposto. Em vez de ser disseminada para toda a economia, ela se retrai. E as empresas que comandam esse novo vanguardismo produtivo encontram uma maneira de transformar partes de seu processo produtivo em commodities, em rotinas. E essas partes subcontratam, delegam para empresas tradicionais baseadas em trabalho barato em outras partes do mundo. É, portanto, uma hiperinsularidade que avança em paralelo com a precarização crescente das relações de trabalho em grande parte do mundo. O imperativo da flexibilidade nas relações de trabalho vira pretexto para condenar parte crescente da força de trabalho a uma insegurança econômica radical. E quando o trabalho é barateado e precarizado, não há pressão econômica para persistir na dinâmica da produtividade e da inovação tecnológica. Este é o quadro que enfrentamos no mundo. E agora chegamos ao Brasil. A segunda parte da minha argumentação. O atributo mais importante do Brasil é sua vitalidade. Uma vitalidade
assombrosa, anárquica e quase cega. E hoje, sobretudo, encarnada na ascensão de uma segunda classe média, de uma pequena burguesia empreendedora, mestiça, morena, que abraça uma cultura de autoajuda e iniciativa, que estuda à noite, que luta para abrir e manter pequenos empreendimentos, mas que se encontra, em grande parte, condenada a um primitivismo produtivo e educacional. O Brasil todo agora resvala nesse produtivismo, que contradiz aquele atributo da vitalidade tremenda que caracteriza o país. Este é o problema que temos de resolver. E este problema está hoje entrelaçado com a tarefa universal de encontrar uma maneira de aprofundar e disseminar a nova vanguarda produtiva da economia do conhecimento. Este problema se apresenta ao país numa circunstância histórica específica. Nos governos recentes de Lula, de Dilma, o Brasil se entregou a uma espécie de nacional consumismo. Democratizou a economia do lado da demanda ou do consumo. E esta democratização do lado da demanda foi financiada pela produção e exportação de commodities, de produtos naturais pouco transformados. Mais uma vez, como tantas vezes em nossa história, apostamos na riqueza fácil da natureza, em vez de apostar no trabalho da inteligência. Mas só a inteligência salva. Quando o preço das commodities desabou, o governo tentou dar uma sobrevida a essa estratégia perempta de desenvolvimento, apostando no keynesianismo vulgar, na gastança pública, forçando a barra. E uma das sequelas foram as tais pedaladas que serviram de pretexto ao impedimento da presidente. Este modelo de desenvolvimento era parte de uma economia política maior. E uma economia cuja lógica essencial era a lógica da cooptação. Os pobres recebiam dinheiro das transferências sociais. As corporações, as minorias organizadas, os seus direitos adquiridos. Os grandes empresários, o crédito subsidiado dos bancos públicos e os favores tributários casuísticos. E os rentistas, os juros astronômicos pagos pelo Banco Central. Todos foram cooptados e o Brasil foi para o brejo. Foi esta a lógica da cooptação. Em vez de serem empoderados, os brasileiros foram literalmente comprados. Esta foi a economia política maior. Há uma grande diferença entre democratizar a economia do lado da demanda e democratizá-la do lado da produção. A democratização da demanda se pode fazer só com dinheiro. A democratização da produção só pode ser feita por mudança estrutural e, portanto, por inovações institucionais. Dinheiro não basta. E nós, no Brasil, não vivemos um grande momento de construção institucional desde Getúlio Vargas. Por isso mesmo, continuamos a viver em meio aos destroços do corporativismo varguista.
Na política, tudo que é feito só com dinheiro é efêmero. Dinheiro vai para cá e para lá. Na política, o único legado poderoso é o legado institucional. São as instituições que determinam o destino dos países. E nós, então, teríamos de ter no Brasil de hoje um projeto produtivista e capacitador, com conteúdo institucional. Esta é a nossa tarefa. E teríamos de cumprir essa tarefa enfrentando e resolvendo aquele dilema que eu citei no início, encontrando uma maneira de aprofundar e disseminar o novo vanguardismo produtivo da economia do conhecimento. Mas como vamos fazer isso? Nós estamos acostumados na nossa história nacional a surfar na onda dos países de referência. Não há nenhum modelo de um país estrangeiro que poderíamos imitar para resolver esse problema. Não estamos acostumados a andar na frente, a dar o exemplo para o resto do mundo. Vivemos vergados sob o jugo do colonialismo mental. Quando esse nacional-consumismo ruiu, subiu ao poder um grupo de pessoas que tinham as ideias da década de 80 ou 90 do século passado. Em vez da industrialização como atalho, imaginaram como atalho a conquista da confiança financeira. Fazer tudo o que os mercados financeiros querem, na suposição de que a confiança financeira vai gerar investimento e o investimento crescimento. Nunca aconteceu assim em qualquer lugar do mundo. Qual é o país no mundo hoje que recebe mais investimento estrangeiro direto? É a China, que desafia todas as ortodoxias financeiras, que faz tudo ao contrário do que querem. A experiência histórica é inconfundível. A rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é castigada invariavelmente. Por isso que a parte do mundo mais obediente na segunda metade do século XX, a América Latina, foi a parte que mais perdeu participação no produto mundial. Nós temos agora um debate reduzido uma série do que só podem ser preliminares. Consertar as finanças públicas, sim, temos que consertar. Mas não é para ganhar confiança financeira. É pela razão exatamente inversa. É para que o país e seu governo não dependam da confiança financeira e possam ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento nacional. Sim, uma simplificação tributária radical, outra preliminar. E uma terceira preliminar, a menos falada, porém a mais importante, impor o capitalismo aos capitalistas. Liquidar o capitalismo de compadrio e radicalizar a concorrência de mercado. Isso sim, que é preliminar a um projeto emancipador de desenvolvimento nacional. Estas preliminares reinterpretadas só fazem sentido como incidentes a um projeto substancial. Aquilo que eu estou chamando de projeto produtivista e capacitador. E é o conteúdo desse projeto que nos falta. E com isso chego, então, à terceira parte da minha intervenção hoje, traçando seletivamente algumas grandes linhas desse projeto. Como base do aprofundamento e da difusão
da economia do conhecimento no Brasil. Uma dinâmica que associe a qualificação do aparato produtivo com a democratização das oportunidades e das capacitações. Há duas grandes diretrizes que eu quero focar aqui agora. A primeira diretriz é uma política industrial, experimentalista, não dogmática, não imposta de cima para baixo, que traga a vasta periferia da economia brasileira, das pequenas e médias empresas retrógradas, para mais perto da vanguarda. O instrumento para começar, de baixo para cima, é ampliar os acessos ao crédito, à tecnologia, à prática avançada, ao conhecimento avançado. O Estado brasileiro já possui alguns dos instrumentos institucionais necessários, os bancos públicos, a Embrapa, a Embrap, Sebrae, Senai. O que não há é uma orquestração desses acessos. O que não há é um projeto estratégico. Seria apenas o primeiro passo. Seria como que um equivalente industrial no século XXI ao que foi no século XIX o extensionismo agrícola. Os americanos, por exemplo, na primeira metade do século IX, rejeitaram o caminho inglês da concentração agrícola e organizaram uma parceria entre os governos e os fazendeiros de padrão familiar. Criaram a agricultura de escala familiar mais eficiente que tinha existido no mundo até aquele momento, promovendo o que no vocabulário contemporâneo nós chamaríamos de coordenação estratégica entre os governos e o pequeno produtor e concorrência cooperativa entre os produtores. Eles faziam um mutirão de recursos e de trabalho para ganhar escala, enquanto continuavam a competir uns com os outros. É apenas a primeira etapa de uma nova arquitetura institucional do mercado. Uma arquitetura que, no eixo horizontal da relação entre governos e empresas, é caracterizado por essa parceria descentralizada, pluralista e experimental. Não é o modelo americano de um Estado que apenas regula as empresas à distância, mas não é também o modelo do Nordeste asiático, da imposição de uma política industrial e comercial unitária, de cima para baixo, pelo aparato burocrático do Estado. E no eixo horizontal, na relação entre as empresas, a concorrência cooperativa. As redes de pequenas e médias empresas que compartilham recursos e oportunidades enquanto competem umas contra as outras. Assim começamos a reinventar a arquitetura institucional e jurídica da economia de mercado a favor da descentralização de oportunidades. Há três coisas que se podem fazer com uma economia de mercado. A primeira é regular o mercado. A segunda é atenuar as desigualdades geradas no mercado por meio de políticas sociais compensatórias e retrospectivas. Mas há uma terceira coisa muito mais importante que se pode fazer com uma economia de mercado, que é inovar. Inovar na sua arquitetura institucional e jurídica, a favor do aprofundamento da concorrência e da democratização das oportunidades e do acesso ao vanguardismo produtivo. Essa é a primeira diretriz
do projeto produtivista e capacitador. A segunda diretriz é uma transformação radical na maneira de aprender e de ensinar no Brasil. Num país grande, desigual e federativo como o Brasil, é preciso reconciliar a gestão local das escolas pelos estados e municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade. A qualidade da educação que um jovem brasileiro recebe não deve depender do acaso do lugar onde ele nasce. Para reconciliar gestão local com padrões nacionais, precisamos de 3 instrumentos. O primeiro, já temos em grande medida, um Sistema Nacional de Avaliação. O segundo é um conjunto de mecanismos para redistribuir recursos dentro da federação, de lugares mais ricos para lugares mais pobres. O terceiro é um procedimento corretivo. Quando uma rede escolar local defeituosa repetidamente cai abaixo do patamar mínimo aceitável de qualidade, os 3 níveis da federação precisam se associar em órgãos conjuntos para assumir aquela rede, consertá-la, delegar o seu conserto a gestores independentes e devolvê-la consertada, como ocorre com uma empresa em recuperação falimentar. Não é uma intervenção federal, é um trabalho transfederal para dar consequência ao princípio da qualidade mínima. Mas isto é apenas um contexto exterior dessa mudança educacional. Mais importante é mudar o conteúdo, o método do ensino. A educação brasileira é uma guerra contra nós mesmos, uma guerra contra os pendores nacionais. O Brasil é uma grande anarquia criativa. É um país em que o sincretismo é, ao mesmo tempo, o problema e a solução. E a educação brasileira é, tradicionalmente, uma negação daquilo que somos. É como se o objetivo da escola no Brasil fosse transformar crianças brasileiras do século XXI em crianças francesas do século XIX. A educação de que precisamos tem que ter 4 características. Em primeiro lugar, ela tem que privilegiar as capacitações analíticas e sintéticas, não o domínio dos conteúdos. Em segundo lugar, com respeito aos conteúdos, ela tem que preferir o aprofundamento seletivo ao enciclopedismo raso. Em terceiro lugar, ela tem que repudiar a mistura de autoritarismo e individualismo na sala de aula e substituí-la pelo trabalho de equipe, a cooperação que caracteriza a prática científica avançada. E, em quarto lugar, ela tem que ser dialética, isto é, apresentar toda a disciplina de pelo menos 2 pontos de vista contrastantes, a única maneira de libertar a mente. E este paradigma pedagógico, destinado a reconhecer e a instrumentalizar a genialidade suprimida do país, tem que se manifestar também na natureza do ensino técnico. Não pode ser apenas aquele modelo alemão antigo que copiamos no Brasil, de capacitações rígidas para máquinas rígidas em profissões convencionais. Tem que privilegiar as metacapacitações, as capacitações práticas e flexíveis exigidas pelas tecnologias contemporâneas. Portanto, não há um contraste absoluto entre o ensino técnico para as massas e o ensino geral para as elites. Este é um projeto nacional libertador, a serviço desse novo rumo do Brasil. Agora vou citar uma terceira diretriz do projeto produtivista e capacitador. É uma revolução na natureza da política regional.
Projeto Nacional de Desenvolvimento no Brasil só se efetiva quando toca o chão da realidade regional. Veja o caso do Nordeste. O Nordeste não tem projeto de desenvolvimento desde Celso Furtado. E o vazio do projeto de desenvolvimento foi preenchido por duas ilusões. Uma é a ilusão do pobrismo, das pequenas iniciativas artesanais ou compensatórias. A outra é a ilusão do São Paulismo. As grandes obras, as grandes indústrias, as siderurgias, as refinarias, presas no litoral, em enclave, sem efeito transformador para a vida em volta. Enquanto isso, o Nordeste brasileiro, inclusive e sobretudo o sertão nordestino, são palco de duas grandes forças transformadoras. Um impulso empreendedor extraordinário, porém primitivo, que se alastra em toda parte, e uma grande inventividade tecnológica popular. É preciso vir ao encontro dessas forças e lhe prover os instrumentos econômicos e educativos necessários. O Brasil precisa de um outro modelo de política regional. Não deve ser só para o Nordeste, como uma tentativa de comprar e pacificar o Nordeste. Deve ser para todas as regiões do país. São Paulo não precisa menos de política regional do que o Nordeste. Em segundo lugar, não deve ter por método as compensações para o atraso relativo. Seu método deve ser identificar as vanguardas emergentes em cada região do país e lhe dar os instrumentos para criar novas vantagens comparativas. E, em terceiro lugar, não pode ser uma política regional imposta por Brasília às regiões do país. Tem que ser criada pelas próprias regiões, como está acontecendo hoje, com a dinâmica dos consórcios regionais que os governadores em todo o país estão construindo no silêncio. Vejam um caso do Nordeste. O Nordeste vive sob tutela federal. O Nordeste não tem uma única instituição dele. Todas as instituições que cuidam da política nordestina são instituições federais. A Sudene, a Codevasp, o Banco do Nordeste, absolutamente tudo. O Ministério da Integração. O Nordeste tem que assumir a construção de sua própria estratégia, prefigurando o projeto produtivista e capacitador nacional. Por fim, eu pergunto, qual é a base social e a base espiritual desta alternativa de desenvolvimento para o Brasil? A base social é a convergência entre três forças. A primeira força são os pobres órfãos de Lula, em grande parte do país, sobretudo no Nordeste. O discurso político brasileiro se especializou na distribuição do açúcar. O povo brasileiro aceita açúcar se falta outra coisa, mas o que quer não é açúcar, é instrumento para botar, para quebrar, para criar, para construir, para inovar, para ser gente, para ser maior. E entre os pobres e a pequena burguesia empreendedora, há um grupo intermediário, uma correia de transmissão. São os que chamamos os batalhadores. Milhões de trabalhadores ainda pobres, que trabalham desesperadamente, muitas vezes em 2 ou 3 empregos, e já assimilaram a cultura da autoajuda e da iniciativa. O segundo grupo são os emergentes, enojados da política
e dos partidos. Metade deles evangélicos, com essa ideia de autoconstrução. Foi parte da base de eleição de Bolsonaro. Agora muitos estão refluindo, novamente disponíveis para a construção de uma alternativa nacional. Qualquer projeto consequente para o país não pode ser apenas um projeto de esquerda tradicional. Tem que ser capaz de conquistar os emergentes e de vir ao encontro deles, respeitando a consciência deles, que rejeita o paternalismo e a cooptação. E a terceira força que tem que compor essa aliança produtivista majoritária são os empresariados do Brasil profundo. Nós temos no Brasil dois colonialismos mentais. Nós temos o colonialismo mental em relação aos países de referência, e dentro do Brasil temos o segundo colonialismo mental, da atitude subalterna, neocolonial, dos empresariados provincianos do Brasil profundo em relação à elite financista e industrial do Sudeste. Onde é que está a causa do capitalismo popular no Brasil? Onde está o ataque contra os oligopólios e o capitalismo de compadrio? Onde está a insistência em construir os instrumentos para elaborar as novas vantagens comparativas de cada região? O empresariado regional tem que rebelar-se e romper o vínculo com a elite metropolitana do Sudeste, submissa ainda ao colonialismo mental e alheia aos imperativos de um projeto produtivista. As diretrizes que eu descrevi têm como contraparte a construção dessa aliança majoritária. Um projeto programático casado com um projeto de poder. Mas não basta a base social. Tem de existir também uma base espiritual. O que mais pode causar estranhamento numa proposta como essa é a pretensão de grandeza. Nós não estamos acostumados a nos imaginar grandes. Nós estamos acostumados a nos imaginar pequenos. Este é um projeto rebelde. É um projeto de construção de uma alternativa no Brasil que tenha valor exemplar para a humanidade. Tem de aproveitar as experiências do mundo, mas não seguir passivamente o modelo de qualquer país estrangeiro. O atributo mais importante do Brasil, arguí no início, é sua vitalidade. A vitalidade precisa de uma aliada. A aliada da vitalidade é a imaginação. Sobretudo, a imaginação institucional. Quando a imaginação abrir os olhos da vitalidade, a vitalidade clarividente se transformará em grandeza. E grandeza, neste momento de apequenamento e desorientação, é o que o Brasil quer. Grandeza, grandeza, agora.
para aproveitar um pouco mais esse momento especial com a presença do professor Roberto Mangabeira Unger, nós vamos abrir agora para 3 perguntas da plateia. E pedimos que, por gentileza, ao formular a pergunta, identifique-se, bem como a empresa que representa, e que seja objetivo na formulação da pergunta. Portanto, 3 perguntas da plateia. Muito boa noite a todas e a todos. Gostaria de parabenizar pela iniciativa do evento, especialmente a brilhante exposição do professor Roberto Mangabeira Unger, de quem eu sou um admirador, um grande admirador, tive a oportunidade de ler sua obra, e esse é o principal motivo que me traz aqui. A minha pergunta é no seguinte sentido: quando o senhor falou da base social necessária para sustentar o novo projeto de desenvolvimento nacional, o senhor falou dos pobres, o senhor falou dos evangélicos, o senhor falou dos emergentes. No entanto, quando a gente conversa sobre política, quando a gente dá uma olhada nas redes sociais digitais, os sujeitos políticos se identificam pelo discurso identitário: mulheres, negros, LGBT. A minha pergunta é a seguinte: seria possível traduzir esse projeto de desenvolvimento nacional para o segmento negro? Seria possível traduzir esse mesmo projeto para o segmento feminino e falar, por exemplo, de um desenvolvimento negro e de um desenvolvimento feminino no âmbito desse projeto? Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Pedro Vieira, sou estudante da UFBA e, inclusive, estou escrevendo uma tese sobre a sua obra. Eu queria saber, nesse projeto, como conjugar os interesses dos setores produtivos. Eu vou usar a Amazônia como exemplo, mas como conjugar esses interesses que querem expandir o agronegócio, expandir a produção agrícola com o interesse científico que se pode ter com a preservação ambiental da Amazônia. Mais uma aqui. Eu podia repetir, não tinha direito. Ó. Fale mais afastado. Em resumo, como conjugar os interesses econômicos do desenvolvimento em uma região como a Amazônia, por exemplo, com os interesses que se tem científicos e também econômicos, porém de longo prazo, que se teria em preservar esses mesmos biomas que o Brasil tem. Como preservar o conhecimento que o Brasil tem? Porque eu queria saber como conjugar os interesses produtivos, por exemplo, em resumo, do agronegócio, com o interesse científico. Exato, também como ambiente. Exato, caso da Amazônia. Boa noite, doutor. Meu nome é Carlos Andrade Neto, sou estudante em Syracuse University, em Nova York, estudo Ciências Políticas e Relações Internacionais. E você fala sobre temas muito interessantes, principalmente a desconstrução de certos tipos de colonialismo, tanto regional como internacional, como quando nós olhamos para países exemplos que o brasileiro tem que tomar uma postura de liderança nesse cenário. E Mais devagar e mais afastado. então, doutor, basicamente minha pergunta é: você discute sobre temas como a desconstrução de uma visão de colonialismo de inferioridade que o brasileiro sente em relação, não só no âmbito regional, em contraste com o Sudeste, como também no âmbito internacional, quando olhamos para países como referência, sempre nos vemos atrás e nunca capazes de
vanguardar, como você acha que nós desconstruímos essa ideia, tomamos o primeiro passo para desconstruir essa ideia de que nós somos inferiores a outras nações, ou outras regiões? Professor, então, basicamente a pergunta é: qual você acha que deve ser nosso primeiro passo em desconstruir essa ideia, essa noção de que nós somos inferiores a outras nacionalidades ou outras regiões, como São Paulo? Então, essas 3 indagações são todas muito úteis para distinguir esse projeto de outras tendências que existem no mundo. Primeiro, em relação à política identitária, negros, mulheres e outros grupos. Uma proposta como esta só vai ganhar realidade, só vai seduzir, só vai enfrentar os problemas reais se entrar na realidade de cada um desses grupos.